Olá, seja muito bem-vindo ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Já vai deixando o teu like nesse vídeo, já vai também ativando o sininho aí das nossas notificações. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e também se inscreve. E seja muito bem-vindo para participar desses momentos em que nós estamos sempre compartilhando aqui no nosso YouTube. Digamos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tomando nossa palavra lá em Efésios, iniciemos esse momento pedindo para que Deus ele nos revista com a sua armadura. Está lá em Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tomando a nossa palavra do Evangelho de hoje, em que nós vamos meditar, que está lá em Mateus 8, dos versículos 23 ao versículo 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhe ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho fiquem e permaneçam conosco no dia de hoje. Jesus, nessa passagem, vai nos colocando, nos apontando, se nós trouxermos para a nossa vida hoje, todas as tribulações, tudo aquilo que nós temos, que tem nos afastado desse Senhor, que tem até por vezes nos feito pensar, nos feito imaginar, nos feito enfraquecer na nossa fé. Pensar na nossa fé no sentido de que, será que nós a temos? Será que nós verdadeiramente enxergamos que Jesus, apesar da dificuldade, apesar das tribulações, esse Jesus ele permanece conosco, esse Jesus ele está conosco, esse Jesus ele se faz presente em nós. Em todas as situações. Daí talvez nós até podemos pensar, podemos até nos perguntar: Jesus, ele tem estado comigo em todos esses momentos? Jesus, ele tem me ajudado
nesses momentos de tribulação, talvez a gente até pense que Jesus, ele, assim como essa passagem, né, que Jesus está dormindo, ou que Jesus não está conosco, mas Jesus, ele sempre está ao nosso lado. Jesus, ele sempre está, assim como ele esteve lá com os discípulos, naquele momento, em toda aquela situação, onde eles até gritavam por Jesus e pediam a ele, né, que despertasse, que olhasse por eles, porque eles estavam perecendo. Os discípulos fizeram uma ação, eles chamaram Jesus. Quantas vezes nós não passamos pela nossa vida, quantas vezes as dificuldades vão chegando e nós não somos capazes de chamar por Jesus, de talvez dizer: mestre, acorda, eu estou aqui, eu estou perecendo. Nós precisamos hoje acreditarmos assim como os discípulos que chamaram o mestre, que apresentaram a ele essa dificuldade em que eles estavam vivendo, que eles talvez morreriam se Jesus não estivesse com eles ali, naquele instante. E Jesus, logo que acorda, assim como diz a palavra, né, Jesus, ele repreende, Jesus, ele conjurou severamente os ventos e o mar, que de imediato cessaram. Talvez Jesus, ele precise fazer a mesma coisa aí na tua vida, aqui na minha vida. Jesus, ele precisa meio que conjurar. Jesus precisa indagar, né? Quem é maior se não Deus, se não esse Jesus em nossas vidas? Se nós passamos por tribulações, se nós passamos por dificuldades, que sejam com Ele. Gostaria de te convidar que você pudesse nesse instante fechar um pouquinho os teus olhos. Nós vamos pedir a Jesus neste dia que Ele esteja conosco, que as dificuldades elas não consigam serem maior do que esse Deus em nossas vidas, serem maior do que a vontade desse Jesus em nossas vidas. Que Jesus, estando conosco no nosso barco, na nossa vida, nos nossos lares, que Jesus possa, assim como Ele fez com esse vento, com esse mar, também possa fazer cessar, fazer parar tudo aquilo que tem nos tirado do seu caminho, tudo aquilo que tem nos feito sofrer. Que Jesus, Ele aponte para cada um de nós esse norte, que Jesus, Ele vá nos mostrando quase que intimamente esse desejo que nós precisamos ter por Ele. Aqueles homens que lá estavam, como diz a própria palavra, eles ficavam espantados. Eles perguntavam entre si: quem é este? Hoje nós sabemos, hoje nós podemos responder claramente que esse é Jesus, o Nazareno. Esse é Jesus, o Filho do Deus vivo, que veio para o nosso meio, que veio para próximo de nós, doar a sua própria vida em função da minha vida, em função da sua vida, em função da nossa salvação. Que nós encontremos nesse Jesus um sentido vivo de sermos cada dia mais homens e mulheres que buscam, que querem conhecer, que querem ter intimidade com esse Jesus, que faz tudo cessar, inclusive aquilo que na nossa vida tem sido tribulação. Esse Jesus também vem cessar. Entreguemos isso nas mãos desse Jesus e peçamos que pela força do Espírito Santo nós consigamos ser como esses discípulos que no momento da aflição chamaram por Jesus. Que da mesma forma, quando nós estivermos também nos nossos momentos de aflição, nós consigamos chamar, clamar por esse Jesus e que Ele venha em nosso socorro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos então a nossa consagração a Nossa Senhora
e peçamos a ela que olhe por nós, que seja nossa intercessora junto a esse Jesus, que uma vez que nós chamamos por ele, ele vem e ele age em nosso favor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e que Deus te abençoe.